Olá, seja bem-vindo, Marcelo, Léo. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui no Comportamento Cast. Esse nosso podcast ele tem como grande objetivo alguns alinhamentos institucionais, né, que nós já fizemos. As redes sociais nos abastecem com bastante temas para que a gente converse aqui e chame especialistas. Mas nós também temos esses convidados especiais que têm uma parceria ou que têm uma interação com o Grupo Comportamento para que a gente oferte um espaço aqui de qualidade. O que é o espaço de qualidade? São empresas que estão atuando também com foco na construção do legado de cultura preventiva dentro das organizações, que tem respaldo científico, né, que tem esse olhar customizado e que fazem hoje diferença para as pessoas, para a vida das pessoas. Eu acho que esse que é o grande objetivo aqui. Então nós estamos aqui presentes com o Marcelo, com o Léo, são os executivos, fundador aqui da Proterra, da Itus, consultorias consolidadas no mercado, ligada à tecnologia, a gerenciamento de riscos. E eu queria abrir aqui, conversando com vocês e deixando a palavra à vontade, para vocês nos contarem para todo mundo que está nos ouvindo, a atuação da Itus e também a atuação da Proterra. Tá bom, Odilon. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, aí, pela oportunidade de participar do evento aqui do programa. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho aqui sobre Itus, depois passo a palavra aí para o Léo para contar um pouquinho da Proterra, né? Então a Itus é uma empresa de gerenciamento de riscos, a especialidade nossa é essa, e a gente atua com segurança operacional. Quando a gente fala de segurança operacional, eu acho que é importante assim, deixar claro para o público aqui, né, que a gente está falando de saúde e segurança ocupacional, que é algo que tem mais a ver com cuidar das pessoas, com a segurança das pessoas. Então a gente está falando de cuidar da saúde e da integridade física das pessoas. Aqui a gente tem uma correlação muito forte com as normas regulamentadoras, né, com exigências legais do Ministério do Trabalho e outras normas. E a gente também tem uma atuação em segurança de processo, né? Uma segurança de processo baseada em riscos, onde a gente também atua com algumas ferramentas, com alguns elementos de segurança de processo. Mas é importante também deixar claro que em vários momentos essas duas disciplinas se confundem. Então, embora sejam especialidades diferentes, formas diferentes de agir, por exemplo, quando eu falo numa análise de risco num RASOP, é muito mais segurança de processo. Quando eu falo de uma avaliação de riscos ocupacionais, é muito mais segurança e saúde ocupacional. Mas eu também tenho essas ferramentas interagindo, digamos assim, tem uma área de interseção entre as duas áreas, né? E aí dentro desse pacote de segurança operacional, nós também temos uma área de treinamentos, onde a gente desenvolve treinamentos de requisitos legais, treinamentos de ferramentas de gestão, ferramentas de controle, e também desenvolvemos aí, em parceria com algumas outras empresas, toda a parte de conteúdo para educação corporativa, né? Então, parte de ensino à distância, ensino online, a gente também tem feito alguns projetos destes para os nossos clientes. E aí, para falar aqui, são mais de 60 entregáveis que a gente tem dentro da Itus, né? Mas para falar um pouco assim de forma mais geral, assim, para a gente entender, nós temos uma atuação com um programa de gerenciamento de riscos, que a gente vai desde a identificação e análise e avaliação dos riscos. Então nós atuamos com parte de higiene ocupacional, laudos o famoso LTCAT, laudo ergonômico, análise ergonômica do trabalho, análise de acidentes, análise de riscos de acidentes do trabalho, né? A partir disso a gente fazemos laudos de insalubridade, periculosidade. A partir disso a gente propõe controles, né? Controles de engenharia, controles administrativos, controles individuais, né? E isso é um pouco da atuação em segurança e saúde ocupacional. Mas a gente também atua dentro dessa área, por exemplo, com atendimento NR10, parte de riscos em instalações elétricas, atendimento NR12, parte de segurança de máquinas e equipamentos,
Para citar algumas aqui, né, a 18, que trata da indústria da construção, a 20, que trata de combustíveis inflamáveis. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a 20 e a 13, a gente está colocando um pezinho em segurança e saúde ocupacional, mas também em segurança de processo, né? Então, esse é um pouco do lado de segurança e saúde ocupacional, né? Quando a gente fala de segurança de processo, nós daí temos várias atividades que a gente faz, desde diagnóstico de segurança de processo, mas também passando pela implementação de ferramentas de segurança de processo, né? Então, a gente está falando aqui de, por exemplo, permissão de trabalho, por exemplo, análises de risco, controle de energias perigosas, gestão de mudanças, dentre outras ferramentas, estudos de classificação de áreas, né? Temos especialistas que atuam com essa disciplina, inspeções de instalações elétricas em áreas classificadas. Então, dentro da área de segurança de processo, a gente tem várias ferramentas com que a gente atua, e análise e investigação de acidentes, né? Vi o Júlio falando ali no outro momento ali sobre qual é a ferramenta que a comportamento adota, né, Júlio, para investigação de acidentes, né? O que importa às vezes não é a ferramenta em si, tem várias ferramentas, tem ferramentas que são mais adequadas para o tipo de evento, para o tamanho da organização, para o momento dela. Então a gente também, né, atua com a ICANN, atua com 5 porquês, Ishikawa, análise de árvore de falhas. Então, dependendo do contexto, da situação, a gente, como eu comentei aqui, a gente procura imergir na realidade da empresa, entender a necessidade dela, né, mapear os riscos e, a partir disso, propor qual é a solução, qual é o controle mais adequado junto com o nosso cliente. Isso falando um pouquinho da ITOS aí, né? É bacana. E eu vou deixar a Proterra contigo, Júlio, junto com o Léo. E queria só mais uma questão da ITOS aqui. E esse diferencial no final que você trouxe, né? Essa estratégia de olhar o cliente e colocar ele no centro ali, nesse sentido de ver qual é a realidade. O quanto isso, para vocês, é inegociável? Bom, Odilon, a gente entende que uma consultoria ela precisa gerar valor, ela precisa agregar valor. E a gente entende que o prestador de serviço ele é um facilitador, ele precisa ajudar a tratar alguma dificuldade, alguma dor ou algum problema. Então, eu te diria que o nome da ITOS, né, vem do grego lá, o Deus da proteção, que para a gente é inspirador. Assim, a gente existe para ajudar o nosso cliente a ter um ambiente de trabalho mais seguro. E quando a gente fala de colocar o cliente como o centro, não é foco no cliente, mas foco do cliente, de fato a gente precisa entender, por isso a questão do imergir na realidade do cliente, entender a necessidade do cliente, entender qual é o tamanho, entender quanto ele pode gastar, entender que às vezes ele não tem capacidade de alcançar o 100% de uma solução, mas a gente precisa minimizar o risco, gerenciar o risco. Eu te trago como um exemplo aqui, um diagnóstico que certa vez fizemos numa empresa que tinha mais de 100 anos de existência, são poucas no Brasil, e que o pessoal tinha painéis elétricos que você entrava no painel para fazer manutenção. E a solução para atender a NR10 e a NBR 5410 e XYZ era a seguinte: troca tudo. Só que troca tudo não resolve o problema do cliente. Naquele momento não é viável. Então, qual é a ideia, né? Bom, tem algumas situações que realmente a gente precisa trocar. Tem que falar isso com carinho, mas tem que ser dito. Mas tem outras que você precisa minimizar o risco. Então, nem sempre eu consigo chegar lá no 100%, mas eu consigo tratar aquilo que é risco iminente, aquilo que realmente pode gerar uma perda muito grande. E uma coisa que a gente aprendeu nessa caminhada, Odilon, é que, claro que a gente tem legislação para cumprir, tem norma para cumprir, a vida não tem valor, né? A gente sabe que às vezes um acidente pode interromper a caminhada de uma empresa,
pode representar um problema social muito grande quando essa empresa é única numa cidade pequena, por exemplo. Mas o controle não pode ser mais caro do que o risco que eu estou gerenciando. Porque o tomador de decisão, ele quer saber do custo-benefício. Então, quando eu, por exemplo, eu faço uma proposta, vamos imaginar um trabalho aqui dentro do nosso hub lá do Cuidatec, em parceria com a Comportamento, lá um diagnóstico. Quando eu faço um diagnóstico, para eu propor as ações para esse cliente, eu preciso mapear e entender qual é o risco que ele tem, qual é o passivo que ele tem, ou mesmo quanto ele já está perdendo, quanto ele está colocando dinheiro de forma inadequada, onde ele não precisaria colocar. Então, essa combinação de engenharia, mas com esse cuidado do humano, do cuidado e das pessoas e do financeiro, essa combinação precisa ser levada em conta. Tá bom? Muito bacana. Obrigado. Top. E é legal, Marcelo, porque você traz muito a tua perspectiva de gerenciamento de risco, né? A gente já compartilhou, nós temos clientes em comum, a gente já compartilhou sala, dando treinamento juntos, né? E eu sei dessa tua abordagem de gerenciamento de risco como um fator-chave, né? Desde a perspectiva da segurança operacional, da segurança do processo, enfim. Eu acho isso fantástico. Eu queria aproveitar, Léo, para você colocar nesse jogo da gestão de risco o Protera. Como é que esse software, dizer software acho que é até pouco, né, cara? Acho que essa baita ferramenta que é a Protera pode ajudar uma organização a pensar de forma diferente os seus riscos. Bom, primeiro, prazer aí estar falando com vocês. O Protera, ele nasce, na verdade, né, da união da Itus com a Eloware, que é uma outra empresa aí que faz parte da Protera. E o Protera, ele vem para trazer tecnologia e segurança, né? Então, aliar esses dois pilares para que a gente possa... eu sempre falo que o marketing tem o ERP dele, o sistema dele, o financeiro também tem, o RH tem, por que a segurança não pode ter? Né? Então, eu acho que o Protera ele tem muito essa linha de digitalizar, de trazer maior agilidade, confiabilidade, rastreabilidade, ou seja, né, acompanhamento em tempo real, de atividades que hoje as empresas muitas vezes ou fazem no papel, ou muitas vezes não, né, fazem numa planilha ou algo assim. Então, permissão de trabalho, por exemplo, análise de risco, controle de energias perigosas, né, o famoso LOTO aí, Lockout, Tagout, entre outros, né, outras atividades, outras disciplinas da segurança, como gestão de mudanças, PGR. Então, a ideia da Protera é trazer gestão no digital, né? Ter uma solução digital para a segurança do trabalho, para a gestão de riscos. Então, parametrizável, que as empresas consigam, né, colocar suas regras de negócio ali dentro e que consigam utilizar o Protera para, de fato, melhorar o que tem já hoje nas operações, né? Então, por isso que a gente fala nesses pilares de agilidade, processos mais ágeis, mas também processos mais seguros e rastreáveis aí também. Legal. Mas não, a gente tem um desafio aí, né? Porque, em geral, as áreas de segurança são um pouquinho mais conservadoras, a gente percebe Sim. isso, né? Como é que vocês têm conseguido vencer isso, né, cara? Que tipo de argumento o Protera tem hoje agregado nele que leva uma área de segurança, uma área de operação, uma área de manutenção falar assim, bora, traz esse software que eu quero ele? Legal a tua pergunta, Júlio. A gente tem algumas, né, perguntas que a gente recebe quando vai trazer a ideia do projeto Protera para dentro de grandes empresas, de grandes indústrias, e algumas delas, por exemplo, né, a questão da tecnologia. Então, sempre foi feito no papel. Vou trazer aqui o exemplo da permissão de trabalho, por exemplo. Sempre foi feito no papel. Né? Então, como que eu faço para agora ser no digital? Né? De novo, aquela questão, minha regra vai continuar sendo a minha regra? Como que eu treino as pessoas que estavam acostumadas, adaptadas, pessoas de diversas maturidades tecnológicas, né, até de idade muitas vezes, então como que a gente faz isso? E aí, como que o Protera ele tenta quebrar essas objeções, né, trazendo a galera para dentro do projeto Protera? A facilidade de uso, por exemplo, do Protera, o que a gente chama de UX, né, que é um trabalho que tem todo um time por trás que faz, de experiência do usuário, a gente acredita que a ferramenta ela tem que ser fácil de usar. Então, no caso da Protera, a gente tem uma intuitividade da ferramenta como grande aliada para que a gente quebre essas objeções e consiga ter o projeto Protera andando, né? Um outro grande ponto que eu percebo e que o time da Protera percebe também é a questão da implementação. Então, eu tenho a vontade do digital, mas como que eu chego lá? Qual é o caminho até eu, de fato, ter a minha operação rodando, né? Então, existe toda uma jornada de implementação, né, coordenada pelo
time de sucesso do cliente da Proterra, que trabalha pilares humano de treinar e capacitar as pessoas, pilar de infraestrutura com a área de TI, pilar de parametrização, por exemplo, né, de colocar as regras dessas empresas no Proterra, e pilar de integração. A gente tem o Cuidatec, por exemplo, que é o hub, que tem outras soluções da área de segurança. Então, a gente sabe que hoje em dia, principalmente na tecnologia, cada empresa vai atuar ali, vai dar a sua contribuição na sua área. Então, os sistemas, eles precisam atuar de maneira integrada também, porque o cliente, de novo, falando de cliente no centro, ele vai querer, né, ter as soluções conversando entre si, com dados otimizados e dados em tempo real. Então, acho que a facilidade de uso, a jornada de implementação, né, a parametrização são fatores que justamente colocam o Proterra no jogo para ajudar a área de segurança a se tornar uma referência em inovação também. Estava pensando, né, Júlio, aqui, uma coisa interessante para levar em consideração. Nós estamos em 2025. Há uma renovação importante do perfil do profissional, não importa também da questão cronológica, de idade, mas do perfil de quem está, da nossa mudança de perfil. E talvez a tecnologia hoje, como resistência, né, a utilização dela, daqui a pouco seja uma vantagem competitiva, até mesmo para quem está entrando no mercado, que tem uma facilidade muito maior a lidar com isso e pode olhar o papel como hoje, ou ainda hoje, né? A gente olha a tecnologia, fala assim, não, eu não vou usar, né? Eu preciso ter isso. E é legal a Proterra estar nesse movimento, porque a adesão dos colaboradores mais jovens ou das pessoas que estão se adaptando melhor à tecnologia tende a ser muito alta, não? Sim, eu acredito que acho que o Marcelo também pode contribuir nesse sentido. O profissional, né, que também está sendo formado, por exemplo, existem constantemente as pessoas, né, estão sendo formadas aí na área de segurança e em outras áreas também, eles já vão vir com a tecnologia como algo, como um padrão. Né? Então, a tendência é que daqui a, não sei se vai isso, mas 5, 10 anos, né, já tem ali, o polegar aqui já funciona mais do que os outros dedos. Né? Então, a questão do digital, de você trazer isso para dentro de uma realidade como estruturação de processos e até de comportamento, de educação, de ensino, eu acho que é uma grande tendência, uma tendência muito forte para a área de segurança. E a Proterra tenta fazer isso. A gente, além de ter o sistema, a gente se coloca à disposição de fato, contribuir com a operação das empresas, né? Bom, você quer ir para o digital, não sabe direito como ainda, vem cá que a gente te ajuda a fazer isso também, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, tá, Odilon? Ajudando e contribuindo, né, Léo? Eu acredito, Odilon, que a tecnologia é um caminho sem volta. Pelo menos assim, a experiência que a gente tem dos clientes que implementaram o Proterra, a gente tem vários depoimentos dizendo assim, nós podemos até não seguir mais com vocês, mas voltar para o papel, nunca mais. Porque eles experimentaram, no começo é difícil, porque é uma mudança disruptiva, o cara que libera a permissão de trabalho, ele ainda não nasceu com o polegar mais ativo, é da nossa geração, ele é mais velho um pouco, então tem assim as dificuldades, mas depois que o sistema começa a rodar e as pessoas conseguem perceber os benefícios, elas não querem mais voltar para o método tradicional. E aí eu penso, dentro das nossas conversas anteriores aqui, que o futuro está cada vez mais tecnológico e mais humano. Existe um ponto muito importante, além da intuitividade que o Léo abordou aqui, que é a gente apoiar o cliente no processo de mudança. Isso vale para Proterra, isso vale para meu CPTO, isso vale para Control Stop. O cliente, ele não tem pessoas disponíveis muitas vezes para tocar essa jornada por conta própria. Então, ter um time que dá esse apoio, que faz essa parametrização, essa capacitação, que dá suporte, isso é de fato assim, um ponto muito importante para as pessoas quererem aderir a novas tecnologias. E aí, para fechar minha fala aqui sobre essa questão,
quando a gente comenta aqui que a gente decidiu não fazer um módulo de gestão comportamental, mas sim construir uma integração com o meu CPTO, é porque a gente entende que a gente não tem domínio sobre a metodologia de observação comportamental, sobre o coach, etc. Então, possivelmente a gente faria alguma coisa mais ou menos. E aí, quando a gente diz assim, não, a gente vai se focar em construir uma solução que é experimentada, que é resultado de 30 anos de vivência, de gestão de risco, de diferentes organizações, diferentes tamanhos, diferentes países, e a gente consegue trazer para dentro da solução essas realidades, essa flexibilidade, e sim integrar com uma das empresas do Hub, pô, aí eu acho que a gente está no caminho, eu acredito que a gente está num bom caminho aí. É legal isso que você está falando, né, Marcelo? Porque às vezes alguém que olha o resultado final acha que é uma automação de uma planilha, né? Não. Mas é muito mais que isso. Por trás tem toda uma preocupação por pessoas, por método. Muitas pessoas hoje o que fazer, né? Então, que tem que ir para o digital, a maioria já sabe, mas é como fazer, né? Como eu chego lá. Então, por isso que acho que a implementação, o abraçar o cliente, ajudar ele a chegar lá é um ponto importante. Faz a diferença. E a inteligência que todo esse processo da Itus e da Proterra vão trazer para a tomada de decisão estratégica, né? Hoje em dia, né, se você chega para um gerente de produção, o próprio gerente de manutenção, será que ele tem ideia quantas permissões de trabalho estão sendo abertas no dia? Nem todos. Ou quantas análises de riscos foram feitas? Será? E ele sabe onde consultar isso? Ou ele vai ter que ligar para a área de segurança para perguntar, mandar um e-mail para a área de segurança para perguntar, mandar um zap ali para saber? Eu acho que faz de maior potencial, né? Exatamente. Hoje, maior frequência. Olha como é interessante. Eu acho que essa aproximação das empresas é super legal. Por exemplo, nós temos um cliente que trabalha com um modelo de passagem de turno que ele estabelece qual é o nível de risco que o turno dele vai ter naquele momento. Então, foi criado um charter, né, com algumas questões que são importantes, que a partir do momento que ele vai respondendo aquelas questões, a área fica vermelha, a área fica amarela ou a área fica verde. A área fica verde quer dizer, está normal. Os perigos continuam ali, os riscos estão ali, mas não temos nada de diferente acontecendo, né? E aí, se você tem uma área amarela, a média liderança está dispensada de rotinas administrativas. Né? Dizendo assim, cara, você não vai para uma reunião lá dentro se o teu time está precisando de suporte aqui. E se a área está vermelha, não é porque vai ter acidente. E não é para ter vergonha. É porque aquele dia, aquela área está com um volume de coisas importantes acontecendo que precisa de uma atenção especial. E imagina que esse é um sistema que funciona muito bem para quem está naquela área, e lógico que daí, nesse caso, o gestor avisa o líder imediato dele e também fica livre da rotina. Mas isso não está em sistema. Então, imagina que eu sou da área, que o Júlio está com uma área vermelha lá dele hoje, provavelmente no turno A, no turno B dele, é gerente da área, e eu vou fazer um processo de observação e abordagem. Eu vou lá fazer um processo, uma inspeção, um Gemba, sei lá, o que eu vou fazer. Hoje eu não consigo consultar aonde eu vou fazer. Né? E não consultando onde eu vou fazer, de repente eu vou lá no pátio de sucata, vou lá em outro lugar, que é super bacana e, do ponto de vista de gerenciamento de risco que fazer, mas eu não vou na área do Júlio. Eu não criei cadeia de ajuda aqui. Onde poderia ser importante. Ou naquele momento você poderia ser importante. Eu acho que é uma revolução, né? Que é esse pensamento centralizar os dados. Né? Centralizar os dados. Traz inteligência. Viu, Odilon, eu queria trazer, eu sei que a gente está falando um pouco aqui da Itus e da Proterra, mas eu acho importante trazer uma questão central também sobre o Cuidatec, sobre o hub que a gente está criando aí. Eu vejo que a Proterra, não só a Proterra, a Itus também na sua caminhada, mas a Proterra, na Itus a gente aprendeu muito com as experiências dos nossos clientes. Né? Porque você está em grandes corporações, às vezes com ideias que vêm lá de fora, com padrões que te permitem evoluir também. Mas na Proterra a gente aprendeu muito e evoluiu muito enquanto ferramenta, escutando os nossos clientes e melhorando a solução à medida que situações foram aparecendo para a gente.
Então eu vou dar um exemplo básico aqui. Quando nós iniciamos com o módulo de permissão de trabalho, nós não tínhamos dentro desse módulo uma verificação de atividades simultâneas. E aí isso veio como um requisito para entrar numa empresa de óleo e gás. E a gente resolveu fazer antes de fechar contrato com eles, porque a gente entendeu que isso era uma oportunidade. Então, quando você traz esse cenário do mapa lá verde, amarelo ou vermelho, eu estou olhando aqui, cara, mas isso podia estar dentro do Proterra e eu poderia, por exemplo, além de atividades simultâneas, eu também poderia responder esse mapa lá dentro e dizer aqui, independente se tem atividade simultânea ou não, se está vermelho, não pode esse tipo de atividade. Então, para nós estarmos participando desse hub, mesmo que a gente não venda R$1 a mais por conta disso, só pela experiência, pelas oportunidades que a gente tem de evolução, já é um ganho magnífico. Assim, né? E é interessante porque, te escutando você, Léo, a gente já vai criando ideias aqui. Existe uma retroalimentação, acho que o Hub ele tem como uma essência isso, né? É estimular a gente a sair da zona de conforto. Né? O Hub ele tem que ter uma característica de não virar só um marketplace, né? O Hub ele tem a característica de virar um espaço realmente de aprendizado contínuo, de desenvolvimento de tecnologia junto, né? Acho que essa é a característica. E de repente de chegar uma demanda para a gente, né, Júlio? A gente falava, nunca fizemos. E nenhuma das empresas, das 5 empresas do Hub, ou do grupo, ou da Proterra, aí tu fez. Mas tem um voto de confiança para que essas 5 empresas sentem aqui e tentem criar uma solução? Se tiver, a gente está aqui para isso. Vamos para cima. Esse eu acho que é o grande caminho que nós temos que ter de colaboração, já que os valores estão alinhados. Queria agradecer um monte essa conversa, sempre vontade de não parar de conversar, porque vai alimentando a cabeça da gente e deixando a gente a mil. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Uma honra. Valeu.